Olá galera, hoje é o terceiro vídeo desse canal, sejam bem-vindos, me chamo Thaisa Caroline Bastos e estou aqui para compartilhar mais uma vez um pouquinho, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho estudado, do que eu tenho vivido. O vídeo de hoje em especial é uma vivência, uma coisa que eu aprendi vivendo nesses últimos dias. Pra galerinha do meu Instagram aqui, eu quero explicar o motivo do meu sumiço, porque tem algum tempo, tem alguns dias que eu tô offline. Tô offline de todas as redes sociais. Eu assisti aqui alguns vídeos no YouTube, que fazem parte do meu estudo, diário e tudo mais. Porém, eu não estava postando nada, não estava acompanhando ninguém, nem meus amigos, enfim, tá? Estava offline. E eu quero começar falando um pouco dos motivos pelos quais eu decidi fazer isso, pra dar uma esclarecida aqui. E também tenho certeza que você pode estar passando por isso e não conseguiu ainda tomar atitude, não conseguiu ainda pensar em nada e quem sabe eu não posso te ajudar, né? Então vamos lá. Até anotei aqui pra poder organizar um pouco tudo que tava passando aqui na minha cabeça, E eu quero primeiro começar a falar do meu estado, como que eu estava no momento em que eu falei, não, vou ter que dar um basta aqui, pelo menos por um tempo, Porque, gente, hoje em dia, vamos ser bem sinceros, as redes sociais, elas são um ambiente social, que ainda mais nessa quarentena agora, é um ambiente que as pessoas estão tendo para poder serem vistas e também para poder verem outras pessoas, para poder se manter em contato, para poder se manter mais próximo ali dos seus amigos, das pessoas que você ama, às vezes de quem mora longe de você, enfim. Gente, as redes sociais são uma bênção de Deus, de verdade. São uma bênção, porque quantas coisas hoje não são feitas pelas redes sociais que, se fosse antigamente, quando não existia, não poderiam ser feitas. Quantas pessoas não são ajudadas, quantas vaquinhas online, quantas ajudas, quantos estudos, quantas pessoas que estão tendo vez, que estão tendo voz, que estão ajudando outras, Quantas pessoas não têm sido libertas porque seguem as pessoas certas, porque se inspiram em alguém que elas jamais conheceriam se não existissem as redes sociais. E tem gente que fala super mal, Ou então às vezes, sei lá, a pessoa tá navegando lá e, nossa, só fica nesse celular, não sei o que e tudo mais. Realmente, gente, pode ser uma coisa muito boa, como pode ser uma coisa muito ruim, tá? Tem os dois lados. E nesse momento, antes de eu dar uma sumidinha, pra mim estava sendo uma coisa muito ruim. Mas não porque a rede social é ruim, entenda. Porque na minha mente eu não tava bem, entendeu? Tudo parte da sua mente, na verdade. E eu, Thaisa, vou falar um pouco de mim aqui. Eu tenho um certo problema em me expor. Eu tenho uma certa trava na exposição, no quesito de expor meus sentimentos, de expor o que tá passando na minha cabeça, de expor uma certa vulnerabilidade. E esses dias eu tava estudando e um dos meus mentores falou o seguinte, ser vulnerável é ter coragem. Ou foi num livro? Não tô lembrada, gente, porque eu leio livros e estudo vídeos, várias formas de estudo, então não tô lembrada se foi um livro ou se foi um vídeo, mas ele dizia isso. É preciso ter coragem para ser vulnerável. O que é você ser vulnerável? É você ser da forma que eu vou estar sendo aqui agora. Por exemplo, eu estou sem maquiagem. Gente, eu tenho meus defeitos que eu não gosto, assim como todo mundo. Eu não gosto das minhas olheiras. Eu não gosto que meu cílio é pequeno, queria que ele fosse maior. E eu também não gosto também de ficar usando aqueles cílios permanentes. Mas eu também, quando eu vou gravar um vídeo, quando eu vou sair pra um lugar mais assim, gosto de usar minha maquiagem, passar meu rímel, às vezes colocar um cílios postiço, enfim. Pra mim, estar sem maquiagem, gravando esse vídeo aqui pra vocês, é estar vulnerável. É estar expondo uma vulnerabilidade minha, sinceramente. Não que eu use maquiagem, tá, gente? Todos os dias. Eu uso pra sair pra um local mais assim, mas pra gravar vídeo ou tirar foto e tal, eu sempre prefiro estar com maquiagem. Você pode ver quem me segue no Instagram, eu posto sempre meus stories com algum filtro pra ajudar, Dar aquela melhorada, o filtro já tem cílios e tudo mais, enfim. Ser vulnerável também no quesito de dizer o que se passa na minha cabeça, de dizer como eu tô me sentindo, principalmente se eu estiver me sentindo mal, principalmente se eu estiver ali numa frequência baixa, Então é o seguinte, o meu estado, eu estava me sentindo muito pesada, por quê?
eu estava ouvindo e vendo coisas que estavam me fazendo mal. Mal em que sentido? Gente, eu estava muito irritada e ainda eu tenho essa irritação, mas graças a Deus nesses dias eu consegui me controlar. Esses dias foi pra eu me colocar em ordem, tá? Vocês vão entender depois que eu falar. Eu estava me sentindo muito irritada com a mídia, que é tão mentirosa e tão manipuladora. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu não sou uma pessoa, nossa, que é a revolução, que é a manifestação, que, meu Deus, ela vai contra tudo que a nossa rede televisiva mais famosa hoje fala. Gente, sério, é muito manipulado. Eu e meu esposo, a gente tem um conhecido, né, que é da área da saúde. Se vocês ouvissem, se vocês soubessem o que ele tem falado pra gente a respeito dos números que passam pra vocês na televisão, eu digo vocês porque eu não assisto televisão. Isso já tem muito tempo. Eu assisto o quê? Séries, vídeos do YouTube, coisas que me interessam, eu procuro lá e vejo. Eu não fico assistindo a rede mais famosa televisiva. Porque é um absurdo aquilo ali. É um absurdo o que eles estão fazendo com as pessoas. É muita mentira envolvida. E eu estava muito irritada com isso. Porque é natural, uma pessoa que só tem aquela fonte de notícias, de entendimento, de se baseia naquilo ali, ela vai se tornar aquilo ali. E eu vi muita gente que eu gosto, muitos amigos meus, completamente alienados, manipulados e até depressivos, chateados, com transtornos. Por quê? Simplesmente porque tá noticiando muita coisa que não precisava, muita coisa que não é a realidade. Enfim, eu estava revoltada com isso. Sim, gente, eu estava revoltada. E esse não é um estado bom se ele não for controlado. E eu estava começando a me afetar de uma forma profunda mesmo. Eu tava de muito saco cheio das pessoas que... E ainda vou continuar, tá, gente? De saco cheio das pessoas que se acham no direito de julgar os outros, né? Da hipocrisia das pessoas, gente, eu não dou conta. Então, antes de você falar alguma coisa, antes de você criticar alguém, antes de você arrotar por aí que você é tão certinho, que você segue tão bem as coisas, para e se autoanalisa. Ah, não, mas eu fiz isso aqui, mas isso daqui não tem problema. Agora o fulano que fez tal coisa tem super problema de ter feito. De verdade, uma vez eu falei isso e muita gente não gostou, tá? Porque quando eu falo as coisas pra poder ajudar, conhecimento e tal, nem todo mundo comenta lá nos meus stories. Mas quando eu falo, vai cuidar da sua vida, muita gente comenta lá. Porque isso dói nas pessoas. Por que isso deveria doer? Gente, vai cuidar da sua vida é cuidar da sua vida. Se cada um cuidar de dentro da sua casa, se cada um cuidar de você mesmo, se cada um cuidar das próprias coisas, o que forma, gente, toda uma sociedade são as famílias. São as famílias. Então, se você cuida de você, de dentro da sua casa, da sua família, da sua economia, da sua saúde, se todo mundo pensar assim, nós vamos ter uma sociedade saudável. Entende? As pessoas gostam de cuidar muito da vida alheia. Então, assim, eu tava absurdamente chateada com a hipocrisia das pessoas. Que se acham tão bons, que se acham no direito de falar e de fazerem o que querem com as outras pessoas e isso, sabe? E todo mundo super manipulado, super alienado. Olha, eu não consigo suportar essas coisas. Desculpa, mas não dá. Enfim. E a seriedade disso, gente, não era simples revolta. Nossa, Thaisa se revoltou. Agora, minha filha, não tá satisfeita, sai fora. Não. Era um desespero. E me deu um início de depressão. Por quê? Eu comecei a me culpar pela cegueira das outras pessoas. Eu comecei a ficar irada, porque as pessoas estavam sofrendo, estavam tendo opiniões completamente absurdas, alheias, né? E eu sei que a gente deve respeitar a opinião dos outros, assim como eu estou expondo aqui agora nas minhas redes sociais, nos meus canais. Se você estiver satisfeito, se você ainda quiser continuar ouvindo, ótimo, você é super bem-vindo. Agora, se você não concorda, se você tá achando se você tá achando um absurdo, gente, vão com Deus, vão cuidar da vida de vocês, tá bom? Outro mentor meu que fala muito isso, vai cuidar da sua vida e isso é sensacional. Isso já entrou na minha cabeça de uma forma tão absurda que foi isso que me libertou. Falei, cara, adianta eu ficar cuidando da vida dos outros assim? Adianta eu ficar me irando com as outras pessoas porque elas estão sendo assim? Adianta eu ficar chateada com as pessoas porque elas estão assim? Não adianta. Então, resolvi cuidar da minha vida. O que foi cuidar da minha vida nesse sentido? Calar todas as outras vozes que estavam ofuscando a minha própria voz, a minha própria consciência, as próprias coisas que eu já tinha estudado, que eu já sabia,
que estavam guardadas na minha mente. Eu simplesmente não conseguia ouvir, não conseguia, sabe? Eu não conseguia mais nem ouvir direito a voz de Deus. Gente, eu oro todos os dias. Não é pra dizer aqui que, nossa, é super espiritual. Todos somos seres espirituais. Nosso espírito, ele precisa de alimento. E o alimento é a intimidade com Deus. Eu oro todos os dias. Isso não estava adiantando. Por simplesmente o fato de eu estar alimentando mais. Ou seja, eu passava muito mais horas no Instagram, nas redes sociais, mirando, me chateando, do que orando. Do que... Gente, meus estudos começaram a ficar atrasados. Comecei a ficar meio... sei lá, uma pessoa que eu não admiro, uma pessoa que eu não quero ser. Então, eu fiz uma autoanálise, tá? Que eu quero te convidar a fazer hoje, de você mesmo, de como está a sua saúde mental, de como está a sua sanidade, seus pensamentos. Porque se for muito mais negativo do que positivo, você tem que rever o que você tá vendo. Porque tudo aquilo que é de ruim entra pelos seus olhos, entra pelos seus ouvidos. Aí toma conta da tua mente, toma conta do teu coração e até que toma conta de você todo e você vira aquele sentimento. Ou seja, a pessoa tá tão... tá com tanta raiva que ela é um raivoso, tá com tanta ira que ela é um irado. Entende? Então não deixe nenhum sentimento tomar conta de você. E olha só, outra coisa que eu tava vendo. Tem um mentor meu espiritual que ele fala uma história que eu achei sensacional. Que foi a seguinte. É uma história, tá? Apenas uma história. Uma vez em uma cidade, passou-se uma semana sem poder ser coletado lixo. E aí o governo falou para as pessoas, né? Guardem o lixo de vocês dentro da casa de vocês. Porque se todo mundo for ficar acumulando lixo na rua, ninguém vai nem conseguir andar na rua. E tal. E aí as pessoas fizeram isso. Só que teve uma mulher, um casal, que eles falaram assim, não aguento mais esse tanto de lixo aqui em casa. Vamos ter que dar um sumiço nesse lixo. E eles tiveram a brilhante ideia de colocar o lixo em sacolas de presentes. Embrulhos bem bonitos. Colocaram laços, colocaram tudo. Colocaram sacolas de lixo dentro, né? Embrulhos grandes e tudo mais. E deixaram em um lugar no centro da cidade, um lugar bem movimentado e tudo mais. E saíram e ficaram de longe observando, né? O que eles viam? Que as pessoas olhavam o embrulho, muito bonito, né? E aí, nossa, um presente é de graça, deixaram aqui, perderam? Não interessa, vou pegar pra mim. E as pessoas começaram a catar aqueles sacos, aqueles embrulhos e levar pra casa delas. E aí, quando elas chegavam em casa, né, abriam e viam que era um verdadeiro lixo. Só que elas precisavam abrir. Elas precisaram ter o esforço de querer ver o que era realmente, no fundo, né? Aquilo ali. Então, assim, às vezes, cuidado se você não tá levando um lixo embrulhado de presente pra dentro da tua casa. Pra dentro de você mesmo. E eu falo isso de você estar levando pessoas que não te acrescentam, de você estar levando ideias, de você estar levando emoções, pensamentos, sentimentos pra dentro de você que não acrescentam, pelo contrário, são lixos disfarçados. Às vezes é um embrulho bonito, às vezes é uma pessoa que se apresenta muito bem, às vezes é uma rede social muito boa, assim, né, pra quem vê de fora, mas tá te fazendo mal. É um presente, é um lixo embrulhado no papel de presente. E é você mesmo quem tá levando ele pra dentro da sua casa. Entende? Então, assim, abre os olhos, gente. Analisa as redes sociais de vocês. Já percebeu que às vezes 15 segundos do story de alguém muda completamente o seu dia, completamente seu humor, completamente seus pensamentos? É sério que isso tá valendo a pena? Gente, isso não tá valendo a pena. Claro, se for pro lado negativo, porque também tem tantos mentores, tanto conteúdo maravilhoso, tanto autoconhecimento, tanto coisa boa pra se ver nas redes sociais, no Instagram. 15 segundos que eu falo é por causa dos stories. E às vezes uma foto, uma publicação de um texto, no feed, que são 8 segundos mais ou menos, aquilo ali acaba com você. Acaba com sua sanidade, com sua... Sabe? E era isso que tava acontecendo comigo. Eu falei, oi? Acabou. Pra mim, acabou. Eu não vou mais. Eu não vou mais levar lixos embrulhados em papel de presente pra dentro de mim. Não vou. Eu respeito todas as suas opiniões. Até quem não respeita a minha. Tá? Continuo sendo amigo de todos os meus amigos, de todos os meus colegas. Nada mudou. Porém... simplesmente eu não vou mais ficar vendo aquilo que me faz mal, não, gente. Não vou. Não vou. Fiz uma autoanálise, ó. Não estava me acrescentando.
estavam me sugando, me fazendo procrastinar, e eu não tava conseguindo acrescentar ninguém. Porque eu fiquei num estado tão mal que eu comecei a questionar a minha própria identidade. Comecei a questionar meu propósito. Eu não tava mais com vontade de me expor. Eu não tava mais com vontade de passar as mensagens que eu passo muito lá no Instagram, principalmente. Coisa que eu entendi. Exposição, ela é necessária. Só que também são para as pessoas, exatamente as pessoas estratégicas. Pessoas que vão poder te ajudar. Por exemplo, eu tive o início de depressão nesses dias. Fiquei mal, tive crise de choro, vontade de desistir de tudo, sabe? Muito ruim, foi muito ruim, mas assim, não foram todos os dias, eu tive os meus momentos, né? Só que eu consegui levantar disso, e eu tô falando isso aqui pra vocês, nem minha mãe sabe disso. Eu consegui me levantar disso porque eu tenho meu esposo. Eu vou ser bem sincera pra vocês, se não fosse ele, eu não teria conseguido. Eu teria caído com certeza em depressão, poderia estar de cama agora, super depressiva. E eu sentia a dor da depressão, eu sentia a dor de você não querer nem ver a luz do sol, de você não querer ver as pessoas, de você não querer nada, sabe? E de verdade, quando eu tomei a consciência, quando eu consegui me levantar disso, eu percebi que eu tinha que agradecer por esse momento, sabe? Porque se eu sou uma pessoa que, sinceramente, quero transmitir o conhecimento que eu tenho, né? Porque às vezes, gente, uma autoridade que a pessoa tem é pelo que ela estudou. Meu caso é esse. A maioria da autoridade que eu tenho pra falar algumas coisas foi porque eu estudei. Eu tenho estudado muito. Muito, 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 muito. Cerca de 4 a 6 horas por dia, dependendo do dia. E eu posso falar muita coisa, eu falo muita coisa pra eu poder não ficar uma obesa mental. E também porque se tem tanto conhecimento que tem me libertado, eu preciso libertar outras vidas também. Então, assim, eu tenho autoridade pra falar porque eu estudei. Não vou passar aqui uma coisa pra vocês que eu não estudei, que eu não saiba. Mas a autoridade verdadeira, a autoridade que te dá asas. Olha só a frase que eu criei, que eu achei que tem super a ver. É no desconforto do casulo, não tem um casulo da lagarta, né? Quando ela vai virar borboleta. Ali é desconfortável, ali é apertado, ali é escuro, ali é solitário, ela passa alguns dias ali reclusa. E é no escuro daquele casulo, é no desconforto daquele casulo que ela gera as asas dela pra ela virar uma borboleta. E essas asas são como a autoridade dela, de dizer, eu venci o casulo, sabe? Então, assim, todo desconforto, toda situação adversa que você tem passado, nada mais está fazendo do que formando asas pra você. Naquele assunto. Eu passei, eu senti a dor da depressão, e não foi a primeira vez, tá? Eu já tive outras 2 vezes início de depressão na minha vida, mas dessa vez foi com mais consciência, foi com mais o olhar do que eu tenho que aprender por estar passando por isso aqui. Porque eu não acredito, na palavra de Deus está escrito que até os ímpios foram feitos pro dia do juízo. Nada foi feito aleatoriamente. Deus não permitiu que acontecesse nada com você pra nada. Por isso que na Bíblia fala, em tudo dai graças. Em tudo. Absolutamente. Sabe o que é tudo? Tudo. Numa situação ruim, na morte de alguém, gente, em tudo. Desculpa, mas é a palavra. E eu sempre aqui vou falar sobre a palavra. Em tudo dai graças, porque Deus não perdeu o controle da situação, gente. A gente pode ter perdido, mas Ele não perdeu. Então, se Ele permitiu, é porque tem um propósito naquilo. Desculpa, mas Ele é soberano. E tem coisas que Ele fez pra gente não entender mesmo. Essa é a soberania dele. Simplesmente nós temos que ter fé, temos que aceitar, temos que analisar o que aquilo ali vai me acrescentar. Beleza, se eu tenho que dar graça por isso aqui, é o que eu tenho que aprender. Porque tudo aquilo que te leva a um aprendizado é motivo de graça. É motivo de você se alegrar. Porque aprendizado é uma coisa que ninguém tira de você. E eu posso dizer, eu aprendi. Eu aprendi muito, muito mesmo. E eu vou continuar aprendendo com os meus erros, com os meus acertos. Eu não sou perfeita, eu não sou a dona da verdade. Não sou a voz da verdade, nada disso. Nada disso, pelo contrário. Eu sou uma eterna aprendiz aqui. Assim como eu acho que todos na vida são eternos aprendizes. Não existe ninguém que saiba tudo, né? Mas também não existe ninguém tão pobre de conhecimento que não possa te dizer alguma coisa que você não saiba. Então, assim, é até meio libertador fazer esse vídeo, né? Falando isso.
Porque às vezes as pessoas me pedem muitos conselhos lá no meu direct do Instagram, veem os meus vídeos, me agradecem, né, dizem que eu mudei a vida delas, assim, em relação ao pensamento daquele momento e tudo mais, que se inspiram em mim. E eu penso, cara, mas tantas vezes eu sou tão fraca, tantas vezes passam tantos pensamentos ruins na minha cabeça, só que, gente, todos vamos sempre ter defeitos, né? O que a gente tem que reter do outro são realmente as qualidades, são realmente os tesouros escondidos, porque também todos temos tesouros. Mas também outra coisa que eu queria falar que eu não tive coragem, vou ser sincera, de falar pra nenhuma amiga minha isso que eu tava passando, né, assim, esses pensamentos ruins que estavam vindo na minha cabeça. Se eu não tivesse meu marido, eu não teria procurado alguém pra poder falar. E eu acho que isso é uma coisa que derruba muita, muita, muita gente. Eu tava lendo hoje em Eclesiastes, né, que uma pessoa sozinha, ela pode ser vencida. Existe perca ali, quando a pessoa tá sozinha. E uma pessoa, quando existem dois ou mais, a vitória, né, é mais fácil, eles vão lutar juntos. Então, assim, não fiquem sozinhos. Eu sei que quando a gente tá passando por esse momento, a gente só quer se fechar, a gente só quer ficar sozinho, a gente não quer ver ninguém, a gente quer só que aquilo passe de uma forma milagrosa, porque também a gente não tem força pra poder levantar, pra poder fazer nada. Mas vença esse desejo de ficar sozinho, vença esse desejo de guardar pra você, não guarde, não guarde. Se não fosse meu marido pra literalmente me abraçar, me levantar, me enxugar minhas lágrimas e falar pra mim tantas coisas, tantas palavras de vida, tantas coisas boas, positivas, e não deixar, não permitir de forma alguma que eu ficasse nessa situação, talvez não, com certeza teria sido muito pior. E eu estou lutando contra isso, pode ser um defeito meu. Eu não consigo simplesmente me abrir. E eu não estou falando pra você se abrir para todas as pessoas, tá? Você se abre pra quem tem condição de te ajudar. Meu marido tava bem, né? Ele é uma pessoa que eu confio, ele é uma pessoa que tem as ideias que eu confio. Então, ele me entendeu, ele me ajudou, porque ele tinha no momento condições de me ajudar. Então, quando você for se abrir em relação a isso, procure uma pessoa que tenha condições de te ajudar. Talvez uma pessoa que já passou por isso, uma pessoa que tá forte, uma pessoa que tem as convicções que você respeita, que você admira. Inclusive, eu me coloco à disposição. Se você quiser desabafar, se você precisar de um conselho, eu com certeza vou te dar o melhor conselho possível. E eu falo, às vezes as pessoas me pedem conselhos que eu não sei responder, mas eu procuro, eu pesquiso, eu estudo pra poder responder. E quando eu não sei, eu falo, cara, eu não posso te ajudar em relação a isso, porque de verdade, isso aqui eu não sei, isso aqui eu nunca estudei, isso aqui eu não passei, pra poder te falar. Mas tem tantas outras coisas que eu já passei. Crise no casamento eu já passei. Um puerpério violentíssimo eu já passei. Criação de um bebê, que meu filho tem 1 ano, então até uma pessoa que tem um filho de 1 ano eu posso ajudar. Mas também já fiz um curso de educando filhos mais velhos. Eu posso ajudar em várias outras coisas, posso ajudar nessa questão de depressão. Um dia ainda eu vou tomar coragem pra abrir aqui pra vocês várias outras coisas que eu já passei, que eu não me orgulho, coisas que eu me arrependo, mas que são coisas que foram precisas pra eu crescer na época da minha adolescência e tudo mais. Várias coisas eu já passei. Eu digo até que quem me conheceu antes precisa me conhecer de novo. Porque eu não sou a mesma pessoa, né? Não de agora, desses últimos dias. Também desses últimos dias, porque quando você tá estudando desenvolvimento pessoal, quando você tá crescendo, todo dia você muda um pouco. Todo dia você realinha suas ideias, né? Você se torna uma pessoa melhor. Então, quem me conheceu antes precisa me conhecer de novo. É isso que eu sempre falo. Eu acredito muito, muito, muito em Deus e eu continuo com Ele. E claro, eu falei do meu esposo que me ajudou, mas foi de uma forma física, tá? Se não fosse a minha fé, se não fosse... eu não parei de orar. Eu confesso que eu fiquei meio chateada, eu questionei a Deus muitas coisas, sabe? Mas eu não deixei, eu não abandonei. Eu continuei orando, eu continuei aos pés de Cristo, porque isso faz toda a diferença, toda a diferença. O que salvou meu casamento foi isso. Eu voltar a ter uma comunhão com Deus, eu voltei a ter uma comunhão com Deus para poder salvar meu casamento. E agora essa comunhão tem me ajudado em tudo na minha vida, sabe? E gente, eu não era a pessoa que estava afastada, eu estava orando todos os dias. Só que, igual eu falei, estava me alimentando de coisas ruins. Estava alimentando meus pensamentos e minhas emoções também de coisas ruins. Eu ouço todos os dias pregações, palavras de Deus e tudo mais. Mas
eu estava me deixando levar, porque quem controla o teu espírito é você. Então, se eu me permitia ver essas coisas, se eu buscava ver essas coisas ruins, essas coisas que me deixavam numa situação de espírito ruim, a culpa era minha, sabe? E assim, Deus nos dá o livre-arbítrio. Então ele fala, eu estarei ali com você, você terá aflições, mas eu estarei com você. Você pode fazer suas escolhas, ele vai estar ali, mas pra você dar ouvidos a ele, pra você deixar ele realmente tomar o controle da situação, você tem que dar consciência e falar, não consigo sozinho. Preciso de Deus, e também você precisa de Deus também nas horas boas, pra que você não se ensoberbeça de estar ali no momento bom. Sabe, você precisa de Deus sempre. Deus, assim, Deus é o cara e ele é mais real do que você pensa. Todo mundo pensa que, nossa, você é muito religiosa. Gente, eu não sou religiosa. Minha religião é Cristo, apenas. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu ouço louvores todos os dias eu escuto uma palavra, eu escuto. Porque eu estou em busca da sabedoria. E a sabedoria está com Cristo. Entende? E ele é que nos ama de verdade, cara. Quando você realmente decide ter intimidade com Deus, eu digo intimidade, não interação. Porque pensa como se fosse um amigo seu. Você tem uma interação com ele é uma coisa. Interação com uma pessoa. Até interação lá nos stories, clicando em um botão, você pode ter. Agora, intimidade, de abrir seu coração, de falar o que precisa, de ser abraçado, quem pode te dar? Como que você constrói? Você constrói estando ali. Todos os dias, conversando, conhecendo, se abrindo. E, gente, é incrível como Deus ouve, como Deus responde, sabe? Um coração sincero, tá? Diz na Bíblia que um coração quebrantado, ele não pode resistir. Uma pessoa que chora, que realmente se coloca ali na presença dele, ele não vai resistir, ele vai estar ali. Então, se tem um conselho que eu posso dar pra você que tá numa situação como essa, primeiro de tudo, põe o joelho no chão, que essa batalha você só vai conseguir vencer de joelho no chão, tá? Só vai conseguir vencer orando a Deus. Sendo sincero, abrindo o coração, como se ele fosse um amigo mais íntimo seu. Entenda que ele é a pessoa que mais te ama no mundo. Mais te ama no mundo. Se você tem filho, você vai saber que amor, vai ter uma ideiazinha de que amor absurdo é esse. Então, se o seu filho estivesse sofrendo, você não queria que ele se abrisse com você, você poderia despejar para ele palavras de sabedoria, palavras que não tirarem daquilo ali. É a mesma coisa com Deus. É a mesma coisa com Deus. Tá bom? E é isso que eu queria passar. Desculpa, o vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, mas eu espero ter ajudado vocês. Quero dizer que eu tô aqui, que eu estou de volta e que eu vou focar nas palavras que Deus me disse. Eu vou parar de ficar pensando o que as pessoas pensam a respeito das coisas ou a respeito de mim. Eu vou perguntar pra Deus o que ele pensa a respeito de tal assunto. Vou buscar na palavra dele o que ele fala de tal assunto. E é aquilo que eu vou tomar como verdade. Porque, gente, a gente não passa por nada, não tem nada que não esteja aqui na Bíblia. Não tem nada que não esteja na Bíblia. Então, quando você tiver com uma ideia de alguma coisa, se você estiver pensando se aquilo é certo ou errado, busque sempre na Bíblia. Ali vai estar a verdade. E quando você estiver pensando, o que fulano está pensando de mim? Para tudo. Analisa a sua situação, analisa você mesmo e pensa, o que Deus está pensando de mim fazendo isso? Pensa isso. Porque os outros não, de verdade, pessoas que falam mal de você, pessoas que pensam mal de você, não te acrescentam em nada. O único que te acrescenta, o único que é verdadeiramente digno de ser, de mudar a tua história, de mudar a tua forma de pensar, de mudar a tua forma de agir, de parar ou de dar continuidade no seu caminho, é o próprio Deus. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima.